E em relação ao emagrecimento, né? Como que ele age? Como ele Pronto, agiria, né? pronto, né? Então, essa substância, que é a semaglutida, que ela é bem parecida com um dos hormônios que a gente mesmo produz, ele não causa só essa ação no pâncreas, né? Como que ele age, então, que os pacientes perguntam, é para perda de peso. E aí, eu explico para os pacientes que ele age principalmente em duas frentes, né? Eles vão diminuir, basicamente, a sua fome verdadeira e a sua fome que a gente considera emocional. Então, a fome verdadeira, que seria a fisiológica, que a gente fala, né, que é aquela fome que realmente você, barriga ronca, você realmente está com fome, você quer comer pratos de comida e tudo mais. Como que é essa ação? Ele faz, basicamente, te trazendo uma sensação maior de saciedade. Por quê? Porque ele tem uma ação lá no estômago que ele vai retardar o esvaziamento do estômago, ou seja, você vai ficar mais tempo com a sensação de barriga cheia, né? Então, você vai falar, nossa, não, acho que eu não tô com fome, eu tô de barriga cheia. Com essa distensão do estômago, favorece a informação para o cérebro, né, do hormônio da saciedade, dizendo que realmente você está saciada. Ele lentifica a motilidade do seu intestino, então a digestão também fica lentificada de uma forma geral. E então, essa nova sensação também de que não, estou saciada ainda, não preciso mais de comida também. E aí ele faz essa informação cerebral de maior informação mesmo. Então ele faz a informação física e a informação para o sistema nervoso central de que realmente você está mais saciada e que não precisaria comer naquele momento. Só que a ação que eu acho, né, mais incrível, né, e eu acho que mais dá, assim, né, resultado na prática, assim, pela experiência, eu acho que é a ação dele na fome emocional. Então, aquela fome que é relacionada ao prazer, à recompensa, então, que a gente sabe que às vezes acontece, então, a pessoa que come por prazer, que sente aquela recompensa, então, come ou por ansiedade, ou por depressão, ou comedor noturno, aquele beliscador, serve até para quem bebe, né? Então, aquele estímulo de prazer vindo da bebida alcoólica, essa substância que é o análogo do GLP-1, ele também tem uma ação cerebral no mesmo local em que dá o prazer, né? Que você tem essa recompensa do prazer pela fome, e ele desvincula essa conexão do prazer por esses tipos de alimentação. Então, o que eu falo para os pacientes para que eles entendam? Eu falo assim, olha, você vai continuar, às vezes, comendo o que você normalmente faz de controle emocional, ou é um doce, ou é mais bebida alcoólica, alguma coisa, mas você vai começar a achar sem graça, né? Você não vai ter aquele prazer, né? Doces, e não sei aquele prazer que você sente. Você vai comer, se você tiver com vontade de comer, mas e também vai falar, nossa, acho que pode ser aquele prato da avó que você mais ama, sabe? Que você vai falar assim, ok. Hoje não. Então, hoje não, assim, então essa desconexão dessa recompensa é que faz as pessoas daí diminuírem esse tipo de relação, né, com a alimentação. E que eu acho que hoje está muito presente nas pessoas com sobrepeso e obesidade, né? Eu acho que tem sempre um pouco disso, dessa parte emocional na alimentação. E não só uma alimentação puramente por nutrição, por fome. Então ele consegue agir dessas duas formas. Na sua fome, então ele reduz a quantidade de comida que você come, de uma forma geral, te trazendo mais saciedade na fome realmente que você sente, e na fome emocional, nessa que você está A questão do relacionada ao prazer. prazer em se Isso, alimentar com isso determinados mesmo. E alimentos. isso eu acho que é a chave, sabe? A Dessa combinação dos substância. dois. A combinação desses dois. E aí realmente vai funcionar essa perda de peso vinda através dessa medicação pela ação na sua Redução do alimentação. consumo, né? Redução do Acho que a ideia é consumo. É redução do isso consumo mesmo. alimentar. É E isso daí, mesmo. Carol, tem muitas pessoas, né, que estão utilizando esse medicamento. Eu tenho visto, assim, coisas bem doidas, né, na prática clínica, realmente, o Sim. uso indiscriminado, muitas vezes sem prescrição. Todas as pessoas começaram a usar. E daí eu até te pergunto, né, todas as pessoas podem consumir, né? Quais seriam, na verdade, as pessoas que realmente seriam indicadas para o uso desse tipo de tratamento, né? A gente tem uma dificuldade, né, aqui no Brasil, e porque as pessoas conversam, veem que esse medicamento funciona, né, e aí um conversa com o amigo, conversa, compra lá, como existe essa possibilidade no Brasil, então compra sem receita, facilita para as pessoas querer fazer o uso dessa medicação, né, experimentar sem a devida orientação, né, então assim, elas não conseguem levar
levar adiante, ou não fazem da forma correta ou da melhor forma possível, né? E aí, assim, às vezes quem nem tem indicação faz uso, mas de uma forma geral, para a gente entender, quem tem indicação são as pessoas com sobrepeso e alguma doença associada, ou quem já tem diagnóstico de obesidade. E hoje em dia a gente faz isso por aquela classificação ainda, assim, o mais usado do IMC, que é uma sigla para quem está assistindo a gente. Se quiser calcular o seu IMC, pode jogar no Google ali e colocar, né, cálculo de IMC, porque você só precisa de duas informações: a informação do seu peso e a informação da sua altura. Você consegue fazer esse cálculo, achar, né, se você realmente se encaixa no perfil de sobrepeso e obesidade. Então, as indicações seriam um IMC maior ou igual a 27, com alguma doença associada, ou um pré-diabetes, ou um colesterol elevado, ou uma pressão alta. Qualquer doencinha associada já teria indicação, ou mesmo o IMC maior ou igual a 30, né, de obesidade, que já encaixaria para tratamento. Só que assim, na prática, o que a gente reforça, né? Que o IMC ele não é um bom parâmetro fidedigno para que a gente use ele como diagnóstico de sobrepeso e obesidade. E por que isso, né? Porque hoje em dia, falando não para quem treina, né, mas falando do ao contrário, porque tem muitas pessoas que têm, de repente, uma obesidade mais central ou acumulada e, na verdade, tem pouca massa muscular. E, na verdade, a gente vê que o peso não se eleva tanto, mas a quantidade de gordura está elevada. Então, na hora que a gente faz outros métodos que não é só o peso, por exemplo, uma bioimpedância, uma avaliação de circunferência, né, abdominal, que a gente vê, essa pessoa também teria indicação de fazer uso e a gente não consegue detectar, às vezes foge pelo IMC justamente porque o peso não se eleva tanto, porque ela tem baixa de massa muscular. Então, a gente até perde um pouco e na prática a gente vê que até teria outras pessoas com indicação, se a gente conseguisse usar mais na prática outros parâmetros como a bioimpedância, que faz esse cálculo, né, de quanto você tem de massa muscular para quanto você tem de gordura, né? A indicação seria basicamente essa. É até legal a gente comentar sobre isso, né, em relação a essa parte de circunferência de abdômen, né, Carol? Porque o que você trouxe é muito comum, né? As pessoas que realmente acabam não pesando tanto na balança, mas você vê que tem aquela barriga maior, né? E esse tipo de gordura que é concentrada, né, nessa região abdominal, ela está relacionada com maior chances de desenvolver doenças metabólicas, né? Então, na grande maioria das vezes, esses pacientes realmente apresentam, né, as alterações metabólicas que novamente entram aí nessa superindicação, né, do uso da medicação. Com certeza. E daí, Carol? Por exemplo, os pacientes cardiológicos, né, quase todos têm indicação, por exemplo, né, de fazer um tratamento para perda de peso, de já usar a medicação. É que isso eu acho que para profissionais de saúde é pouco difundido, né? Eu acho que ele é mais, né, assim, até para você diminuir risco mesmo cardiovascular dos pacientes cardiológicos, né? A busca ainda é maior para quem quer só perder peso e está preocupado mais com a estética do que com a saúde. É, isso mesmo. E por que você acha que teve essa febre do Ozempic, né, Carol? Porque realmente pois é, a gente só escuta falar, mesmo, né, desse medicamento nesse momento. Por isso, porque eu acho que ele é de fácil acesso, né? As pessoas saem comprando sem orientação, sem receita, elas veem alguém usando e elas veem que são efetivas, o que é diferente de você conseguir uma perda de peso realmente sustentável, tá? Não tô falando isso, porque quando você toma remédio sozinho, realmente você tem um monte de pormenores aí junto, mas quando eles veem, né, o amigo falando, indicando, e é algo que você tem esse fácil acesso, eu acho que fica mais fácil da pessoa ir lá querer experimentar, né? Então eu acho que ficou mais conhecido, tá mais nessa febre por conta disso, né? E aí as pessoas usam e se tem algum resultado, elas sempre querem, né, estar em contato com alguma coisa em busca que dê resultado, né? Mas como a gente sabe, né, tratar a perda de peso, o emagrecimento de uma forma geral, o sobrepeso, não é só a gente usar medicamento, né? Se fosse assim, seria até um pouco mais fácil. Eu falo para os pacientes, tratar a obesidade, o sobrepeso, ele é até diferente, né, do que você conseguir controlar com medicação, igual acontece, por exemplo, com uma pressão alta, né? Apesar da pessoa, o tratamento, vamos supor, de uma pressão alta ser, além da medicação, exercício, perda de peso e tudo mais, e se eu der uns remédios, se eu der a medicação certa, aquela pressão abaixa. Então eu consigo, ela fica controlada. A obesidade não, eu não tomo um remedinho ali, deixa eu dar um remedinho ali, que ela já, daqui a pouco ele já fica controlado da obesidade dele, já fica controlado do sobrepeso dele. Não, isso não acontece. Então, um tratamento da obesidade, ele é muito complexo, né? Não é só dar um remedinho ali que vai funcionar. Não, perfeito.
Carol, e até uma coisa que a gente já conversou, né, em outros bate-papos, assim, a obesidade, ela é uma doença multifatorial, né? Ela tem mais do que uma causa, não é uma causa única. Com São certeza. fatores genéticos, ambientais, alimentares, de saúde, tem muita coisa envolvida para a causa dela. Então, Sim, dificilmente o tratamento também seria o único, né? Impossível com uma com pílula certeza. mágica a gente resolver. Com Então, certeza. realmente, o tratamento, ele existe, né, vários fatores aí também. Eu acho que a medicação, ela pode vir a complementar, né, um tratamento, mas, novamente, foi o que você falou. Ela sozinha É que as não é pessoas capaz não de fazer buscam nada. tratamento, você entende? Elas ainda não entendem que é um tratamento. Elas acham Que que é é uma só elas doença, que é uma né? doença e que precisa de tratamento. As pessoas só querem ali perder um pouquinho de peso, só querem perder um pouco de peso ali. Então eu acho que como assim, como se essa perder um peso ali fosse assim sustentável, né? Porque perder peso ali e depois ganhar tudo é o que a gente mais vê, né? Esses anos de tentativa de ficar num peso adequado e não conseguir, né, Ana? Então, se elas enxergassem mesmo como uma doença, do tipo uma pressão alta, do tipo um diabetes, nossa, não, eu preciso ir no médico, eu preciso tratar isso e acompanhar, é diferente. Então, muita gente ainda vê o tratamento para perda de peso como uma parte estética, ou só preciso de uma motivação a mais, só preciso, eu já sei o que eu preciso para perder peso, só preciso fazer isso, é que eu não faço, né? Então, elas não valorizam isso como doença, porque se valorizasse, daí a gente conseguia tentar fazer esse acompanhamento mais de perto, tratando mesmo o paciente como um todo, e aí a gente conseguiria resultados mais expressivos, na minha opinião.